A maior parte dos times europeus hoje em dia tem as mesmas competições para jogar. Geralmente é uma Liga Nacional, uma Copa Nacional e alguma competição europeia. Mas hoje a gente vai te contar 7 competições que já existiram, eram bizarras e não existem mais, incluindo uma Champions League da Série B, uma que a cada ano tinha vários campeões e até uma que sempre terminava com cenas lamentáveis. Então, tropa, vamos começar falando da Mitropa Cup, que a gente vai chamar aqui carinhosamente de Champions das Séries B. Mas a história é um pouquinho mais complicada do que essa. Se liga, voltando no tempo, a primeira Champions League, que na época era Copa Europeia, né, foi em 1955, enquanto a primeira Mitropa Cup foi em 1927. Nessa época, ela era disputada entre times da Áustria, da Hungria, da Tchecoslováquia e da Iugoslávia. E é por isso que o nome dela é Mitropa. Você deve estar pensando, não, alguém que criou a Copa deve ter sido um camarada chamado, sei lá, Joseph Mitropa. Mas não é isso não, Mitropa é uma abreviação de Mitteleuropa, que em alemão significa Europa Central, onde ficavam os países participantes. Então ela foi a principal competição europeia desses países no período antes da Segunda Guerra Mundial. Quando rolou a guerra, teve que parar, e na hora que voltou, perdeu muita força, né? Ainda mais com o surgimento da Champions League, que cresceu e se tornou a maior do continente. Foi aí que em 1979 a Mitropa Cup definitivamente virou a Champions League da Série B. Exatamente, agora participavam os vencedores das segundas divisões de cada país, e além dos países que eu falei anteriormente, começou a participar também os italianos. Inclusive o Milan, que já foi rebaixado aí por manipulação de resultados, participou da Mitropa Cup como um vencedor de Série B e ganhou, tá? Mas se você entrar no site deles e procurar lá na galeria de troféus, eles não têm muito orgulho desse aí não, eles não mostram. Em 1992 a Mitropa Cup então estava tão desprestigiada que o último jogo foi com o estádio praticamente vazio, e aí ela morreu pra nunca mais voltar, né? A próxima competição era chamada de European Cup Winners' Cup, e como ela funcionava tá no nome, né? Era a Copa dos Vencedores das Copas Europeias, ou seja, quem ganhava a Copa da Espanha jogava contra o vencedor da Copa da França, que jogava contra o vencedor da Copa da Inglaterra, e por aí vai. No Brasil essa competição ficou conhecida como Recopa Europeia. A primeira edição dessa competição foi em 1960 e ela era organizada pelo mesmo pessoal que estava por trás da Mitropa Cup. Depois a UEFA tomou conta, e ela fazia muito sentido, tá? Porque a Liga dos Campeões tem esse nome porque antigamente literalmente só participava da Champions quem era campeão da liga do seu país. Então você pode perceber que muitos times fortes, mas que não levavam o título pra casa, ficavam sem uma grande competição europeia pra jogar. E assim, com essa Recopa Europeia, a gente tinha a oportunidade, por exemplo, de se o Real Madrid ganhasse a La Liga, ele ia jogar a Champions League, e se o Barcelona ganhasse a Copa do Rei, ele ia jogar então essa Copa dos Vencedores das Copas. E aí não ficaria sem o que fazer durante a semana, certo? E eu citei o Barcelona aqui justamente porque o Barça participou várias vezes e é o maior vencedor da história desse torneio com 4 troféus. Só que criava algumas situações muito estranhas. Por exemplo, né, quando o mesmo time ganhava a Liga Nacional e a Copa Nacional, quem classificava para a Copa dos Vencedores era o vice, o que, convenhamos, tirava um pouco da mágica dessa competição, né? Tipo assim, ah não, é a Copa dos Vencedores das Copas e alguns vices no meio. Essa competição termina então quando a UEFA expande o número de participantes da UEFA Champions League em 1997. Agora não participariam mais apenas os campeões nacionais, e com isso mais times que ficavam bem colocados na tabela iam participar da Champions, né? Por exemplo, na La Liga até hoje participam os 4 primeiros. E a chance de um time que ganhou a Copa Nacional estar, por exemplo, entre os 4 primeiros da liga do seu país era muito grande, então essa expansão da Champions acabou tirando muitos times da Copa dos Vencedores das Copas e fez com que a competição acabasse. Então até hoje em dia, por exemplo, na maior parte dos países, se você ganha a Copa Nacional, você tem pelo menos uma vaguinha garantida na Liga Europa da próxima edição. E aqui tá uma imagem mostrando a lista de vencedores da Copa dos Vencedores das Copas Europeias. Por essa última frase dá pra perceber que o nome da competição era absolutamente horrendo, né? Agora falando de uma das competições mais bizarras que já existiu, a Intertoto Cup, que muitas vezes tinha vários vencedores na mesma edição, ou até nenhum vencedor, exatamente. A Intertoto surgiu em 1961 com uma motivação bem suspeita, casas de apostas. O futebol parava no verão europeu e por isso as casas de apostas não tinham nada pra rapaziada fazer a sua fezinha. Só que as apostas são muito lucrativas, né? Obviamente não pra você, que só vai perder dinheiro, mas sim pras casas de apostas,
Não é à toa que hoje em dia cada semana brota uma nova, então eles pensaram numa competição que pudesse trazer jogos pra esse período sem jogos. E assim surgiu a Intertoto, que tem esse nome justamente por causa das apostas. O Toto, em alemão, é apostas naquele estilo mais de cartela de bingo, assim, saca? No começo, a Intertoto até tinha um vencedor, mas depois degringolou de vez. Eles mudaram o formato pra que tivessem vários grupos, e aí o vencedor de cada grupo não fazia nada. Isso mesmo, não tinha mata-mata e nem uma final, você vencia o seu grupo e acabou a competição por aí. Então, de certa forma, o primeiro vencedor de cada grupo era campeão, e por isso a competição tinha vários campeões, mas também meio que nenhum era campeão. Essa bagunça continuou até 1995, quando a UEFA, pra variar, tomou conta da competição e fez uma reestruturação, fazendo com que em 3 grupos, cada vencedor iria ganhar uma vaga para a Copa da UEFA, que hoje é a Liga Europa. Só que não resolveu nada, porque a competição continuava sem vencedor, né? Na verdade, meio que tinha um vencedor. Desses 3 classificados para a Liga Europa, quem fosse mais longe na competição era considerado o vencedor da Intertoto anterior. É uma maluquice, não ganhava nada, ganhava uma plaquinha e olha lá, olha a cara de alegria do Scott Parker recebendo o troféu, entre aspas, da Intertoto. Nossa. Inclusive, a gente fez um vídeo aqui no canal falando de clubes que nunca ganharam um título relevante, e o Fulham tava lá. A gente até falou que o Fulham ganhou uma Intertoto, mas meio que a gente não contou. Porque, cara, eles ganharam, entre aspas, essa competição bizarra, mas no mesmo ano que o Fulham ganhou, o Málaga também ganhou e o Stuttgart também ganhou. Então a gente teve 3 campeões. Pô, ninguém venceu nada, né? A Intertoto termina em 2008, então, com os times que eventualmente participariam dela, agora recebendo vaga para a Liga Europa. Ainda bem que acabou, porque era uma bizarrice sem tamanho, né, amigo? E a próxima coisa que eu vou falar também é muito bizarra. É quando você curte o vídeo e não deixa o like, porque isso aí, cara, ajuda demais o nosso trabalho. Então, por favor, se você estiver gostando, estiver dando risada aí, recebendo novas informações, contribua com a gente. Deixa o like, ele é 2 segundos, beleza? Valeu pela força. Chega agora uma competição que surgiu da tragédia, é a Full Members Cup. Em 1985, numa final de Champions, né, entre Liverpool e Juventus, os torcedores do Liverpool invadiram uma seção destinada aos torcedores italianos e no meio da confusão ali, um setor do estádio desabou em cima da torcida da Juve, matando muitos e deixando outros tantos feridos. Por causa dessa tragédia, os clubes ingleses foram banidos das competições europeias por um tempo. E a gente tá vendo nesse vídeo que tempo livre não é algo que os organizadores do futebol gostam, eles gostam de ver jogo, né? E assim, para os times terem partidas nesse vácuo de não participação da Champions League, surgiu a Full Members, que era aí uma competição destinada então aos times das 2 primeiras divisões da Inglaterra, considerados aí Full Members, né? Ou membros completos da Federação Inglesa. Então começa que ela já era uma Champions fake, só com times ingleses e bem sem graça. E não dá nem pra dizer que ela era uma segunda Copa da Inglaterra, digamos assim, porque os times de divisões inferiores não participavam. E além disso, alguns grandes clubes da época resolveram não tomar parte nessa pataquada, como Liverpool, Arsenal, Tottenham e Manchester United. Vale lembrar que nessa época o Chelsea e o City não eram fortes como são hoje. Então quem que sobrou de relevante aí nessa competição, né? Ninguém gostava dela, era uma competição bem morna, né? Até que em 1992, com o advento da Premier League, né, o campeonato inglês nessa nova fase moderna, e a volta dos times ingleses para a Champions League, enterrou de vez a Full Members Cup. Mais uma competição que absolutamente ninguém sente falta, né? A próxima da lista é a Intercities Fairs Cup, algo como taça das feiras entre cidades, que era uma competição não disputada por clubes, mas sim entre cidades. Ela foi criada para aproveitar quando alguma feira acontecia, e não tô falando de feira de rua, onde vende banana, legumes e tal, e sim feiras de negócios, aquelas em que as empresas vão, botam seus stands lá para divulgar seus produtos e tal. Diz a lenda que volta e meia as cidades envolvidas nessas feiras faziam ali amistosos entre si, até que eles resolveram oficializar a brincadeira. Em 1995 surgiu essa competição, e a primeira bizarrice foram os times, né? Por exemplo, lá em 95 participou o London Eleven, um combinado de jogadores de times da cidade de Londres. Hoje em dia, quando alguém sugere isso aí, vira piada, hein? E a segunda bizarrice é que os jogos só podiam acontecer quando tinha uma feira. Então a primeira edição da Fairs Cup demorou 3 anos pra finalizar, amigo. É só em 1958 que surge então a primeira final, vencida pelo Barcelona. Na verdade não o clube, né, e sim a cidade de Barcelona, ainda que a maior parte dos jogadores jogava no Barça. Então imagino que o entrosamento deles valeu, porque venceram por 6-0 o selecionado de Londres. Eventualmente a Fairs Cup vai aceitando também clubes, com limite de apenas 1 por cidade. Depois esse limite cai por terra e vai aceitando mais e mais membros. A competição começa a ganhar alguma relevância, principalmente por causa daquele
lance da Champions League na época, aceitar apenas os campeões dos países, certo? Então tinham muitos clubes que estavam buscando alguma competição europeia para participar. A Fairs Cup cresceu e se tornou como se fosse um segundo escalão da Champions, digamos assim. E quando uma competição europeia começa a ganhar popularidade, você sabe o que acontece, a UEFA foi lá e tomou pra ela, né? E resolveu então terminar a Fairs Cup em 1971, criando no lugar a Copa da UEFA, que hoje em dia é a Liga Europa. Quantas competições extintas já não acabaram sendo acopladas na Liga Europa, né? Se a gente for ver bem, a Europa League é um Frankenstein, né? É um acoplado de várias coisas que foram acontecendo, mudando de formato, se juntando e tal. E seguindo, a gente chega para uma competição que era feita apenas entre times de Inglaterra e Itália, a Anglo-Italian Cup. Ela nasce por causa de uma injustiça. O Swindon Town tinha se classificado para aquela Fairs Cup, tá? Só que a UEFA não permitiu que eles participassem, porque eles estavam na terceira divisão inglesa. E assim a UEFA então resolveu dar uma chance extra para os caras, organizando uma partida entre o Swindon e a Roma, que tinha vencido a Copa da Itália. Esse jogo acabou sendo um sucesso e por isso, em 1970, surgiu de forma oficial então a competição, que passou a ter 6 times entre ingleses e italianos, sendo que o melhor representante de cada um dos países se enfrentavam numa final. E pra deixar essa parada mais louca ainda, na época a vitória dava apenas 2 pontos, né? O empate dava 1 ponto, e nessa competição em específico, cada gol marcado também valia 1 ponto. Ou seja, o seu time poderia perder todos os jogos, mas se ganhasse o último por, sei lá, 5 ou 6 a 0, poderia se classificar. Isso sem contar em mudanças, por exemplo, na regra do impedimento, que nessa competição só valia dentro da pequena área. Amigo, quem é que autorizava essas maluquices nessa época, cara? Os caras não tinham noção, não é possível. Aí a primeira final foi entre o Swindon e o Napoli, com os ingleses abrindo 3 a 0 dentro lá do estádio São Paulo. Nisso, a torcida ficou pistolaça, começou a tacar garrafas, pedras e até bancos no gramado. O jogo teve que ser interrompido e o Swindon foi declarado campeão por WO. A partir daí, essa Copa Anglo-Italiana virou sinônimo de guerra, tá? Sempre rolava alguma coisa. E teve uma edição, por exemplo, que o juiz saiu com o dedo quebrado e um jogador fraturou um rosto da face. E você achando que era na Libertadores que o bicho pegava, né, amigo? A competição eventualmente acabou morrendo e depois voltou à vida com um novo formato, participando agora os clubes das divisões inferiores da Itália e da Inglaterra. Depois, em 1992, quando a Full Members Cup foi extinta, essa competição anglo-italiana passou a admitir também times da segunda divisão inglesa, até acabar sendo extinta de uma vez em 1996. A gente termina então falando da Watling Man Invitational Cup, que é uma competição que tinha esse nome por causa de uma cervejaria que patrocinava a competição, e era bem curiosa porque ela simplesmente contava com os times mais artilheiros do país. Isso mesmo, ela nasceu em 1970 na Inglaterra para juntar os times das 4 primeiras divisões inglesas que mais tinham feito gols na temporada. Não valiam participar times campeões e nem os times que tinham se classificado para alguma competição europeia. E por incrível que pareça, um torneio bizarro assim, que parece que é para fazer graça mesmo, acabou sendo pioneiro nas regras, porque foi a primeira competição na Inglaterra que em 1971 foi decidida numa disputa de pênaltis. Além disso, eles também botaram aquela parada do impedimento ser apenas dentro da área. A ideia era justamente ter mais gols na competição, para ser entretenimento puro assim, né? Mesmo assim, a Watling durou até 1973 apenas, né? Foi de tiro curto aí, pouco tempo, mas pode-se dizer que foi um sucesso, porque ela trouxe muitas inovações que hoje são comuns no futebol inglês e mundial, como por exemplo, a disputa de pênaltis, uma competição patrocinada levando o nome de uma marca, né? E também foi uma das primeiras competições a serem televisionadas lá na Inglaterra. Vai dizer que se tivesse um joguinho assim, digamos, melhor ataque da Europa contra melhor defesa, não seria divertido? Pô, seria maneiro de assistir, vai. Se você curtiu esse vídeo, também vai gostar de um que a gente fez de campeonatos com regulamentos bizarros, tá mais ou menos aqui na minha mão, beleza? Eu espero muito que você tenha curtido. Se curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda a divulgar o vídeo e a série do canal. E nos vemos no próximo, então, um grande abraço, falou!